not like us. They not like us. They not like us. Manos em Minas! Aí, muito bem. Alguém lembra do nosso nome? Por favor, Sanatiel aqui. Giovanni. Luan. Aquela ali você vai ficar sabendo o nome daqui a pouco. Essa é a nossa digníssima convidada com garbo e elegância sem all-star. Uau! Decorou! Hoje a gente tem o prazer de fazer essa conversa no nosso podcast com a nossa amiga Flávia Tobias. Olá, galera, um prazer estar aqui com vocês. Só gratidão pelo convite. A gente que se sente muito honrado de ter a sua presença aqui, tá, Flávia? Quero que você se sinta à vontade, tá? É porque esse lugar também é seu, de fato. Perfeito, é isso. A iniciativa do podcast Manos em Minas, esse trocadilho em Minas é uma representação do nosso estado, mas também das mulheres pretas. Então Minas também são vocês. Aí se você que está longe e queira também participar do nosso podcast, a gente arruma um mecanismo online e você pode participar. Vai ser muito bem-vinda, assim como nossa grande amiga, que tem altas histórias para nos contar. Não é isso, Giovanni? Boa. Gratidão demais pela presença. Fala pedagoga, ela fala todas as profissões que ela faz aí. Eu estou muito feliz quando ela prontamente falou assim, não, eu quero participar. Né? Que para além dessa contextualização do que é o podcast, tem a nossa relação humana aqui de amizade, de companheirismo, de trabalho. Então eu me senti muito honrado quando ela falou assim, não quero. Né? E também ser a primeira mulher a estar aqui no podcast Manos em Minas. Então eu gostaria de ouvir de você e todos nós uma apresentação básica sobre quem é Flávia Tatiana. Eu sou muito básica, né, gente? Então, primeiramente, quero agradecer, porque a primeira Minas aqui, né? É um prazer, é uma honra. Então, eu me chamo Flávia Tatiana Tobias Batista Silvestre. Né? Sou mãe, professora, filha de Ana Maria Tobias Batista e Sebastião Batista, vulgo Coador, lá de Areado. Né? E é uma honra, né, ter nascido numa família preta, né, e vivenciar todos os momentos que eu tenho vivido. Enquanto adolescente, o meu sonho era ser professora mesmo. E em sala de aula, enquanto criança, né, eu pensava, eu quero ser o que as boas professoras são e quero ser, né, o que as ruins não são. Então, o meu sonho sempre foi ser professora mesmo, né, dentre essas culturas, né, em ser professora, mãe, esposa, né, também sou casada, né, meu esposo Daniel Silvestre, minha filha Lavínia, enfermeira, meu filho Natan, barbeiro, né, então tem muitas alegrias para partilhar. Então, o prazer imenso de estar aqui, né, de ouvir cada pedacinho de amigos, de irmãos que vão me questionar, que querem conhecer um pouquinho de mim, acaba deixando a gente um pouquinho nervosa, né? Porque ligou luz, ligou câmera, ação, a gente fica... É o teste, né? É o teste. Testando, por isso já fala. Então, mas eu me formei professora no magistério. Vocês conhecem o antigo magistério? Que fazia 4 anos, né? E já saía com o diploma de professora. Então, após o primeiro ano científico, a gente já inicia o segundo ano. Então, são 3 anos e mais um que parece uma especialização. Então, eu sempre brinco com as meninas, eu não sou pedagoga, eu sou professora, porque eu fiz o magistério. E quando iam invalidar o magistério, que me habilitava para ser professora de primeira a 4ª série, né, eu fiz o normal superior. O normal superior é semelhante à pedagogia, mas não me dava direito de ser coordenadora e eu acredito que supervisora, né? Então eu podia lecionar. Então eu vou fazer o normal superior para ter uma graduação na faculdade, mas mal sabem que quem me graduou foi o magistério.
que era prática mesmo, que ia à sala de aula, né? Os professores acompanhavam os estágios, ensinavam como é que apagava o quadro, como que escrevia no quadro. Então eu me considero professora. Que legal. Flávia, você está contando e a gente começa a rememorar algumas coisas assim, né? Eu queria que você contasse para a gente, Flávia, a tua participação, esse desejo de ser professora, e você também trouxe uma nuance das professoras que tinham o dom de ensinar e daquelas professoras que tinham o dom de não conseguir transmitir o seu próprio conhecimento. E nós estamos falando de uma era que a educação era um pouco rígida, né? Como que a criança, a adolescente conseguiu lidar com isso e dar continuidade nesse sonho que ser professor, professora hoje no Brasil não é fácil. Sobrevivem os fortes, vamos dizer assim, né? Então, eu sou natural de Campinas, né? Aos 9 anos que eu mudei para Minas Gerais. Então eu fiz o pré, o primeiro ano, até o segundo, no terceiro ano. É que hoje a gente fala terceiro ano, segundo ano, mas era a terceira série, né? A primeira série, né? Eu me lembro da minha professora, eu vou falar o nome porque eu tenho assim muito carinho, Marinete, prézinho, né? E eu era a única aluna preta, a única aluna negra da escola, né? Mas a minha mãe sempre trançava meu cabelo, me deixava muito bonita, muito mais bonita, vamos falar assim, né? E ela, assim, cuidava muito bem de mim, tinha um carinho. E uma fala que eu sempre gosto de enaltecer e deixar marcada, que se nós tivéssemos o coração de criança, o olhar de criança, nós não precisaríamos ter a consciência negra. Já vamos pensar assim, enquanto professores, adultos, né? Mas, como todos não temos, né? Então essa professora era muito assim, cuidadosa, eu queria ser ela. Eu falava, quando eu crescer eu quero ser a tia Marinete, né? E depois eu tive uma professora no primeiro ano, eu lembro, ela não vou falar, porque deve estar lá em Campinas, se eu falar alguma coisa, nós somos advogados aqui, mas... Vamos deixar o réu para outro dia. Isso, deixar o réu primário, não posso perder ainda, eu ainda sou professora. Eu sou canhota, né? Eu escrevo com a mão esquerda, estou até sinalizando em Libra, gente, eu sou de esquerda, porque eu escrevo com a mão esquerda. E essa professora batia na minha mão. Não é assim, falava, não é assim, nega. E punha o lápis na outra mão. Mas eu, enquanto criança, não entendia aquela ação, né? Professores rígidos é uma coisa, professores agressores, né? Das antigas também existiu, mas os nossos pais, portanto, eu chegava em casa e falava para minha mãe, olha, a professora está me batendo. Minha mãe falava assim, mas é porque você fala demais, você deve deixar a professora dar aula, você fica perguntando, ele é para perguntar, é para aprender, né? Mas ficava essa incógnita, por que ela me batia? Quando eu me formei, quando eu cresci, aos 12, 13 anos, eu comecei a perceber que era uma tradição, né, que talvez tenha vindo até de Hitler, porque os canhotos também eram abominados, né, não só os pretos, não só os deficientes, né? Então eu comecei a ver que era porque eu era canhota que ela me batia, não era porque eu era danada, ou porque eu conversava demais, né? E minha mãe nunca foi na escola questionar. E em seguida mudei para Minas Gerais, Areado. Tive ótimas professoras, não tive problemas na sala com os professores, sabe? Eram professores carinhosos, educadores mesmo, sabe? Didáticos, pedagógicos. Mas tinha problema com os colegas, né? De apelidos, né? Que nos deixa chateados. Eu sempre fui muito enraizada no defender, né? no contra brincadeiras racistas, né? Mas é só uma brincadeirinha, não é, dói, né? Então, nesse meio tempo de crescimento, eu sempre fui da luta. Tem até amigas aqui em Alfenas que às vezes falam assim pra mim, nossa, mas você é consciência negra o tempo todo. Eu falei assim, sou. Só em novembro que não, viu, gente? Novembro eu descanso, eu observo. Porque já tem bastante né? Mas sim, milito todo o tempo, se entrar nas minhas redes sociais, mas não milito só consciente.
consciência, né, negra. Milito consciência surda, consciência dentro do espectro autista, né, dentro do PCD. Então eu sou militante em vários assuntos. Eu enquanto professora, pessoa, mãe, nós não podemos deixar de ter um olhar empático pelo outro, né? E empatia não é só me colocar no lugar do outro. Empatia é não querer sentir a dor do outro e protegê-lo. Claro, esse podcast, né, ele fala muito, no sentido de que a gente traz história que a história não conta, né, e você vem trazendo relatos pra gente que ao mesmo tempo nos traz reflexão, né, mas também que nos dá garra para ir mais além. Né, e nesse período, né, que você conta como professora, né, e até chegar na posição de professora, né, nesse momento você sentiu alguma parte? A gente sabe da sua intelectualidade, né, uma professora intelectual, mas em algum momento você sentiu que você não seria capaz para estar nesse cargo que você está hoje? Talvez por ser um sonho de infância, e eu não sei se todos acreditam em signos, mas diz que peixe é muito sonhador, muito romântico, então eu sempre me achei digna de estar onde eu estou, né? Então a minha primeira, eu falo que a minha primeira graduação foi em magistério, como eu já falei para vocês no início. Depois disso eu fiz o normal superior e hoje em dia, né, eu me sinto muito mais preparada para estar onde estou. Os obstáculos são assim imensos, né? Há dias de muita glória, mas as lutas são maiores, né? Os desafios são enormes, mas eu me sinto merecedora do lugar que eu estou, né? E me preparando, porque ninguém é um oceano, né? A gente está sempre ali, um pouquinho de cada um de vocês a cada dia, cada conversa, cada encontro. Eu falo que o olhar também nos educa, nos acultura. Então, eu acredito que sim. Eu não estou pronta, mas me preparando e merecedor deste lugar, sim, eu estou. Eu queria que o Giovanni fizesse uma pergunta, mas até que o Giovanni vai formulando dele, eu tenho uma que vai no sentido, a lei de cotas, muito recente no Brasil. Eu sou cotista, entrei nesse espaço do Unifal 2015, 2013, né? 2012, obrigado. Eu sou de humano. Eu vou chamar a Flávia de amiga, porque a nossa relação é de amizade mesmo, já tem alguns anos. Conta. Eu ainda não falei minha idade, né, gente? E depois também eu quero contar um parente, como a gente se conheceu. Mas no momento aqui, eu quero que você traz para nós, se você se sente ou se sentiu em algum momento com a trajetória da negritude hoje no Brasil, há uns anos atrás, se você se sentiu ou se sente privilegiada na busca, no anseio, qual a influência dos seus pais, além do professor? Então, sobre influência, eu falo que a minha inspiração é minha mãe, né? Meus pais são semi-analfabetos, né? Minha mãe, eu acredito que foi professora, então os presentes dela eram livros, né? Com todo sacrifício, ela fazia cheio, o meu pai plantava a verdurinha dele, minha mãe saía para vender, ela fazia os doces, né? Então eu vim dessa cultura do artesanato, do comércio, né? Para ter cultura, para ter estudo, né? É assim que eles falam. Então, assim, eu sou a segunda na família a ter graduação. Tenho a minha irmã mais velha, que é graduada em matemática, né? Que é o meu exemplo, também o meu orgulho. Então, é isso. Os nossos espelhos, o meu espelho são os meus pais. Né? Muito bem. Com você. Boa. Mas falando da parte da professora chegada, batendo sua mão, né? Tem um episódio bem recente agora, né? Que o professor dessa escola cívico-militar tropeçou na bolsa de uma aluna branca e descontou a raiva no aluno negro. Exatamente. Ele foi aluno preto lá, o aluno preto. Teve um colega dele que levantou e ele foi e escondeu atrás dela. Eu só não sei o nome da cidade, mas... Goiânia, Goiás. E eles falam que essa escola cívico-militar é melhor, não é, eu tô vendo isso. Isso. A minha pergunta básica é, né? Tipo, como é que foi na graduação?
sendo que você foi a aluna negra da escola, da faculdade, né? A forma de ingresso, que não tinha os recursos que a gente tem hoje. Sabe? Eu me formei na UEM em Passos, né? Que era o normal superior. Os professores se deslocavam, fizeram um convênio com a Prefeitura de Areado, se deslocavam de Passos e íamos dar aula em Areado. Aos sábados que nós íamos para Passos. Éramos 2 alunas negras, né? Na escola. E já não senti tanta dificuldade porque os professores, né, principalmente os professores de filosofia, sociologia, história da educação, eles eram muito acolhedores, né? Mas era uma faculdade paga, né? Eu não tive oportunidade de cotas, sabe? E foi, sim, um tempo muito, muito válido, né? Que os professores acolhiam bastante. E não sentia essa pré-concepção deles, até porque muitas vezes eu fazia meus comentários, porque lembrando da minha irmã que antes de ser professora era manicure desde os 12 anos, então ela já trabalhava fora, fazia muito, né, da vizinhança, e com o dinheiro dela ela comprava a revista Raça, né? Então eu aos 9, 10, 12 anos eu tinha acesso à revista Raça, então eu via era o auge. Pena que aquelas mulheres, homens, eram só homens fabulosos, né, maravilhosos, de corpo estrutural, que é o que a sociedade prega, né? Mas me ajudava muito, né? Porque eu lia muito assunto, pesquisava a partir dali, não tínhamos computador, a gente tinha que ir na biblioteca. Não tinha esse assunto, não tinha mesmo de acesso aos temas, né, que a gente hoje discute pela revista Raça, que a minha irmã comprava. Então, Giovanna, a sua pergunta também é bastante capciosa, mas me remete a uns flashes muito, muito interessantes, porque o meu ingresso à faculdade foi a forma tradicional, né, vestibular e caches em cima de caches todo mês, né? E quando eu via que eu ia ficar inadimplente, eu parava de ir na faculdade. Mas os professores sempre falavam assim, nossa, você é muito inteligente, não falta luz, ligada, eu vou buscar em casa, né? Lembro que teve uma vez que eu quebrei a perna porque eu apanhava café para pagar a faculdade, com meus filhos já pequenos, né? Meu esposo trabalhava na usina Monte Alegre, então era muito difícil. E eu não tive oportunidades de cotas que hoje tem, né? E nem do processo de Enem, o FIES, eu tentei o FIES várias vezes, mas tinha que ter fiadores, né? Meu pai tinha que ter casa, carro. Fiador, só interrompendo, tinha um fiador, por exemplo, assim, pessoa que tem que ter no lerite, hoje em dia uns 3 mil, mas a dificuldade pra gente ter um parente ou alguém que tem no lerite E ainda que confiança. que confiança 3 mil é muito difícil. É o mesmo, né? A gente quer dar classe C. É o mesmo tipo a gente que vai alugar uma casa, ele fica de fiador, a casa no nome, tudo certinho. Exato. Então eu tentei por várias vezes, né, já que os professores insistiam, eles falavam assim, não, pode vir, vem, assiste a aula, depois você vê. Eu disse, mas eu estou inadimplente e o que os meus pais me ensinaram que a gente deve, a gente tem que pagar, né? Então eu não vou mais fazer faculdade. E a fala deles, o incentivo dos professores já era uma forma de cota. Hoje eu vejo isso, né? Não, você é uma pessoa inteligente, tem desenvoltura, você nasceu para ser professora, né? Vamos terminar o seu sonho. Então eu acabava voltando para a faculdade, ali fazendo, era muito gostoso, muito difícil, mas não tive essa oportunidade, né? De FIES, de Enem e cotas. Amiga, o Giovanni trouxe da Escola Cívico-Militar e eu gostaria de ouvir tua opinião enquanto mulher preta, mãe, professora, sobre essa última operação desastrosa demais, essa quantidade inesgotável de pessoas que perderam a vida. Você, enquanto mãe, professora, mulher preta, o que você diria? Meninos, é bem complicado, né? Porque mesmo eu sendo mãe, para eu me colocar no lugar da outra mãe, né? É bem complexo. A gente sente a mesma coisa, né? Tem aquela frase que sempre usamos, quando o filho morre, né? O filho de uma mãe morre, todas as mães sempre morrem. Porque a dor você não quer passar.
né? E para nós mulheres pretas, quando nós somos né, nós temos só coração, né? E aquela regrinha, se te parar, sim senhor, não senhor, fala baixo, levanta a mão, mostra a mão, né? Eu sempre gosto de postar os vídeos, né, nos meus stories sobre isso, mas vamos falar que esse episódio, que não deu chance a ninguém de ser avaliado, conhecido, né, julgado, só poucos sobre né, usar o português comum, né, de todos, tinha porrada, né? E cada coraçãozinho ali, independente da forma que a pessoa vivia ou não, né? Se a sociedade é correta ou não, até que se prova o contrário, todos têm direito de defesa, né? Então, assim, lastimável. Chega doendo a gente, né? Porque a gente acaba se colocando naquele lugar. E muitas das vezes, principalmente a gente que é jovem, como mães, né? A gente não quer ver o outro passando por uma ação desse tipo. Assim, e a gente sabe o quanto isso afeta uma família inteira. Né? Porque não é, por exemplo, somente a pessoa que foi só a casa. É algo que vai embora por muitos anos, né? E na memória foi demais. Né? E assim, a gente fala muito sobre somos todos iguais. Não, eu não sou igual a ninguém, eu tenho os mesmos direitos. Os mesmos direitos de uma pessoa branca, de uma pessoa preta. Mas o que está sendo lesado é a pessoa preta. Né? Então, o direito de ir e vir dos privilegiados, por enquanto, são só os brancos que têm. Né? Nós, pretos, não temos esse privilégio. Então, mediante essa chacinha, aí fica o meu argumento, né? Somos todos iguais? Não. Mas temos direitos iguais. Então, proporcionamos esse direito. Também não. Eu falando dessa parte aqui, falando dessa parte aqui, inclusive os direitos escritos, eles vamos tirar, assim, e com o recorte que paga, então, ministério, ele tem bastante isso. Nenhum de nós aproveita aonde onde os nossos conflitos se encontram. Essa professora, os cursos de saúde, você não vê tudo. E quando eles perguntam o que você faz com ela, ele pode ter feito, doutor, quando diz a enfermeira, ela vai fazer que eu tinha aquele mês, eu não vi essa vida para isso. Eu acho que é Grande Ana, a sumida, aparece, né? Você está assistindo ali, aparece. Esse recorte, tipo, quando a gente criança, durante esse tempo, dentro da pai, pediu iluminação. Mas no começo sempre conveio para até onde você está. Era a porta da universidade parada. Isso, porque estava dentro do tema, que era meu da sociedade. Agora, sei lá, não, vai ser visto como é que era o contato com a segurança e com os seus colegas que fazer. Então, como eu falei para vocês, a faculdade colocar os professores da ilha variável, né? Para nos dar essa aula, vocês sabem. Segunda a sexta-feira, nós tínhamos aula variável. E nós estávamos aqui na praça, Álvaro Faria Pereira, não, Álvaro Faria Pereira era no Usado, João Luiz Alves era na praça. Nós usávamos aquele prédio. Então era somente o motorista dos professores e a pessoa que abria a escola pra gente depois ia fechar. Então não tínhamos todo esse programa, era todo gerado, se não me engano, 32 alunos, desses 32 alunos, 3 homens, que os 3 hoje são PMs, né, nem com exercitação de professor, e no final chegamos só 22 ou 27 mulheres. E dentro desses 32 alunos, só duas professoras negras, né? Eu e a Angela Maria de Andrade. Muito intelectuosa essa colega, viu? Me inspirou muito, né? A chegar onde eu cheguei, era uma das que ligava, não existe não, vamos, né? E cá estou eu. A gente sempre fala sobre esse ataque, sempre é bom a gente ter esse olhar também cuidadoso para isso. Mas nessa conversação também a gente quer escutar coisas que te motivou, já depois da sua formação, já voltando só um pouquinho do assunto. E realmente é uma coisa que eu queria saber, assim, que eu acredito que seja algo que funciona, você está presente ali como professora. Qual o momento, por exemplo, que se teve algum momento que destacou muito assim na sua vida como professora, que você se recorda com isso, com muito carinho, que faz a você seguir na carreira de professora? Você foi falando, eu fui lembrando várias pessoas ali que me inspiraram, que me motivaram, né? Mas eu falo que a minha grande mestra é Glória Celeste. Eu me emociono ao falar dela, porque dentro da minha profissão, e Karen de Oliveira, uma gestora branca, que Glória Celeste é uma gestora negra, então ela nos emocionava, nós temos uma história sobre, aonde nos conhecemos, mas Karen de Oliveira, uma gestora branca, que sempre confiou no meu trabalho, sempre me empoderou, né? E até hoje não trabalho mais com ela, mas tenho saudades, né? Porque me inspirava a estar onde eu estou, chegar onde eu cheguei, né? E até hoje, Glória Celeste me colocava inspiradas assim, dentro da minha profissão, para me inspirar, né? Junto a ela, eu tive a oportunidade de ser supervisora, de estar vice-diretora, né? Junto a Glória Celeste. Então, pessoas que acreditavam na minha capacidade, viam a minha habilidade, né? Então, são momentos marcantes. E tem aqueles colegas também de trabalho que põem a gente para baixo, mas que às vezes a gente fala, vamos fazer escada, né? Não para menosprezar, mas para desviar e subir, né? Me destacar é mesmo tendo, vamos falar, aqueles princípios, aquela invejinha, né? Porque se é bom, inveja branca. Então, tem os pais e pais de alunos também que são gratos, né? Que chega e fala, nossa, eu trabalho, inclusive professora de filhos, no jardim, né? E hoje né, agora a professora, hoje estão aqui trazendo os filhos, ou para minha sala, para a sala de vocês, quer dizer, eu já sou avó. A avó de 12 anos, não, né? 45, 45 anos. Então, as possibilidades dessas pessoas, eu convivo com o sujeito, né? Desde que eu nasci, eu tenho primos filhos. Mas, através da Maria Cristina, eu aprendi Libras indiretamente, porque meu primo tinha materiais, então eu aos 12 anos comecei a me interessar. Então, a Maria Cristina é uma pedagoga, uma professora que me inspira, né? Então, eu aprendi Libras indiretamente com ela. E, a partir da Glória Celeste, eu fiz vários cursos, né? Que ela deixava me deslocar mais cedo, um pouquinho, para estudar, e assim foi. Hoje, eu posso falar que eu sou na minha segunda graduação, eu sou pós-graduada em Libras, sou neuropsicopedagoga. E tudo isso não é para que eu eu estudei mesmo, não paguei para fazer meu TCC, eu não paguei para fazer minha conclusão de curso, eu mesmo fiz, até tinha uma pós-graduação que a gente podia fazer em 6 meses, que só quer fazer em um ano. Eu vou ler todos os livros, que é a neuropsicologia. E hoje eu estou graduando em Ciências da Religião, por questão de conhecimento,
Sou professora de educação infantil e fundamental, né? Na prefeitura de Alfenas. Alfenas me acolheu, né? Então, dentro dessas pessoas que me inspiram, tem mais, né? Sanati é uma pessoa que me inspira. Porque eu conheci ele junto com a Glória Celeste e fala sua função dele. Naquele momento eu estava no serviço gerais. Isso. E eu sempre gostei de conversar com todo mundo da escola. Eles, o porteiro, a diretora principalmente, né? Que eu adorava tomar o chazinho de carteira. A Glória Celeste, nossa, minha mestra. Saudade, está aposentada, viu, gente? Agora ela é antropóloga, né? Foi para a área da alimentação e nutrição. Mas eu conheci o Santiago lá, conversando nesse bate-papo, e eu falava assim pra ele, moço de Deus, tu é muito inteligente. Eu tava muito brava, porque ele falava bem baixinho, porque eu sempre eu tava muito brava porque meu esposo colocou, eu fiquei comentando com o Santiago assim, não, mas você já pensou no direito de ir e vir? Que nós estamos aí para o satélite, e foi explicando, e me evangelizou naquele momento, eu era casada com meu esposo. Exato. Converteu ou passou? Eu cheguei em casa, não bati no esposo, porque ela tem a lei Maria João, né? Mas ninguém falou pra mim. Eu não toquei. Então eu falo assim, moço, tu é muito inteligente, vai estudar. Claro que a gente começou a estudar, a gente discutiu isso. Eu mesmo me aculturei muito nos bate-papos de corredor, me passando, né? E assim foi. E hoje nós temos Santiago Matias. Sociólogo, ativista, militante, estou com uma empresa de audiovisual, já fiquei 12 dias no Quilombo, São Julião, há 10 dias atrás. O Quilombo é um local de terra raras, e eu tive o prazer de conhecer mais uma vez uma mulher preta, que me inspira feito a minha liberdade, feito a tua mãe, a minha mãe, feito Glória Celeste. As pessoas vão chorar. Que abraça, que apoia, que te dá esperança, que te dá compaixão, que fala você, vá, esse é o caminho, você consegue. E se você estiver errado, mesmo que seja o chazinho de carteja, né, da Glória Celeste, enquanto professora, diretora de gestão de bate-papo, que era uma mulher que nos chamava no cantinho, ela nos exaltava perto de todos. A verdadeira líder, nos exaltava, né, falava de suas qualidades, e se houvesse algum erro feito, ela falava diante de todos. Não era indireta. Ah, não, tô falando pra todos vocês se servir, deixa a cara por cima. Não, ela chamava de sangue, educadamente, voz doce, baixa. Mas a fisionomia dela falava. Então a gente aprendia a olhar pra ela, né? É igual a educação dos meus pais, né? Eu nunca precisei que meu pai me chamasse mais de uma vez, né? O olhar dele já sabia o que ele queria, né? Então isso, a gente pode achar assim que as coisas tradicionais estão fora de moda. Não, é vintage, mas não falando, né? Eu acho que a educação tem que aproveitar isso, né? Aquele olhar dos nossos pais, dos nossos gestores, dos nossos verdadeiros líderes. E isso hoje, né? Eu vou pulando um pouquinho ali para dentro do mesmo assunto. Não faz falta. Então parece. Quando o Celeste, hora do almoço, ela fazia questão de todos os funcionários, ela junto com os professores. E isso só aconteceu, eu com mais de 15 anos de prefeitura, com a Celeste. Isso é uma solução também, né? De trazer pessoas. Entender assim, eu enquanto mulher professora, eu sou. Ele enquanto homem preto, ele é do serviço gerais, sim, isso não diminui, certo? Ali, é o respeito, né? Aquela confraternização, aquela, né? Falando nisso, eu tenho de presente, vocês me deram a tarefa pra fazer. Olha só. Eles fizeram uma maquinha, com um liquidificador, com uma bateria, assim, eu tenho até hoje. Gratidão, pra ficar memória. Sim, eles vão demais. A entrevistada é nossa amiga, Fábio, e eu me emocionando aqui. Mas a partir de flashes, né, a gente trava um bom diálogo. Exato. E essa boa memória também, né? A gente puxar essa boa memória. Mesmo que a gente dá nessa conversação, falando sobre histórias, que a história não conta, mas isso reflete tanto pra gente, né? Que estamos aqui, né, relembrando essas passagens, quanto também pros ouvintes que vão acompanhar também pelo podcast. Né? Isso são coisas que tocam, são coisas que motivam, são coisas que transformam, vivências que transformam, né? Eu costumo dizer que para nós, homens e mulheres pretas, as nossas dores só mudam de endereço e de cidade. E para nós, mulheres pretas, né? Mulheres pretas, que não têm o corpo que a sociedade almeja, né? Ou vangloria, não é mais difícil ainda, galerinha. Eu estou pesquisando um artigo, você pode me ajudar. Até eu comentei isso, faz um tempo atrás. Né? Vamos tirar uma foto e teve uma pessoa que ficou de fora. Essa pessoa tinha baixa estatura e não estava nos moldes que a sociedade costuma dizer que tem que ser. Eu estou tentando escrever um artigo. Irmãos, eu tenho um relato que eu já estava aculturada, né? Conhecedora de várias coisas, e a antiga rodoviária da Fazenda não era. Então eu vim na Brasimar pagar um permeio do meu pai, né? E a IPTV estava ali, filmando. Quando eu, mulher preta, obesa, passei, eles viraram a câmera. Eles não me pegaram, né, passando. E eles estavam entrevistando todo mundo ali. Eles não pensaram em mim, eles me pularam. Porque talvez, né, tem que pensar, mulher preta, gorda, não está no padrão que a sociedade, né, vangloria, né, devem ter cultura, devem saber falar. Mal sabia eles que eu já estava preocupada. Eu nasci com cultura, porque os meus pais são de uma cultura assim, que a minha mãe sempre trabalhou em casa, foi empregada doméstica, né, mas os pais sempre falavam, nossa, você vai ficar experiente, você nem parece que é, né, parece que tem estudo, fala bem. Então os meus pais, né, meu pai foi caminhoneiro, então viajar, viajou bastante, conhece o mundo, né, e minha mãe sempre trabalhou em vários lugares, em várias casas, mas sempre com aquela cultura dos pais, educação, respeito, né, do olhar. Então, quem conversa com os meus pais, né, não acho que eles não têm, não tinham, né, porque hoje a minha mãe já tirou a vida série, né, lê, escreve muito bem, né, então aqueles obstáculos que a gente passa que remete gatilhos tristes, mas vamos falar de coisas boas. Sim, e é nesse sentido que o nosso podcast Manos e Minas vem com essa contextualização de trazer a história que a história não conta, não para reforçar nossas coisas, não é isso, para nos fortalecer, estamos aqui bombados. Exato. É para isso. É para isso. Luan, Giovanni, minha amiga, sabe que o meu desejo sempre foi de estar junto para fazer essa troca, de se fortalecer. Cada 15 em 15 dias que esse podcast vai ao ar, mas a energia que flui aqui, vocês não têm ideia. Não tem ideia. É uma energia que a gente consegue, sabe, voltar para casa disposto a ler o livro de 300 páginas. É o que dá sente. Exato. E falando em energia, é verdade, porque geralmente o professor, dia de sábado, está apagado. Né? E ainda mais depois de um sábado letivo, você não quer ver ninguém, mas vocês estão assim, transmitindo energia, eu estou renovada, pronta para segunda-feira.
quase que ela falou assim, 6 por 1 não. E aí, comente pra nós o que a nossa amiga quis dizer com essas aspas. Comente aí o que você acha disso. Se você já viveu alguma coisa nesse sentido. É claro que a gente já viu. Nossos pais já viveram, nossos filhos viverão. E espero que nossos netos e netas não precisem mais. Nós ainda não paramos de vivenciar. Eu queria perguntar como é que foi a sua inclusão no... Vai dar aula, professor? Então, dentro do meu sonho de achar, né? Pode ser que é um sonho meu e eu falo que eu nasci professor. Mas pode ter alguém que olha e fala, não. Mas Glória Celeste dizia que eu nasci pra ser professor. E quando me tiravam da sala de aula, às vezes, pra fazer professora de apoio, ela falava assim, que desperdício. Mas dentro de todas as áreas, eu falo que eu sou boa naquilo que eu quero, né? Então, vindo de pais artesãos, né? Porque minha mãe sempre fez crochê, minha mãe é transista, né? Meu pai, minha mãe é cozinheira, meu pai é cozinheiro, meu pai é baixa visão. E cozinheiro, assim, nada, né? Meu pai inventou um chuveiro solo. Né? Onde ele pegou uma borracha, daquelas borrachas pretas, olha como preto é bom. Aquelas borrachas da agricultura, nossa, não sei quantos metros ele colocou dentro de casa, acopou na caixa d'água, colocou no chuveiro na casa do meu pai. Meu pai energia. E quem fala que meu pai tem isso tudo? Que meu pai é baixa visão, fazendo tudo isso. Né? Inclusive eu sei mexer, eu sei arrumar ferro de passar, chuveiro, porque por ele ser baixa visão, quando ele ia arrumar, ele falava, que fio é esse? Corta esse fio, então coloca em tal lugar pra mim. Então eu fui aprendendo. Então dentro de todas as profissões, eu falo que eu sou boa naquilo que eu quero. Né? Então, eu enquanto professora... Inclusão, foi um processo seletivo? Então, na prefeitura de Alfenas hoje, eu sou efetiva, né? Eu sou concursada, ninguém me tira isso, né? Embora eu seja capaz, né, capacitada mesmo, estar realizando meu sonho, eu sou professora. Mas quando eu me formei em magistério aos 17 anos em cá, no Colégio das Irmãs, bolsista, não lembrei disso. Meu pai é bolsista no Colégio das Irmãs de Ariado, né? Celso com Freiras, que hoje lá é o Logos, ou o Objetivo, não lembro, porque quase não passo por lá. Me lembro que meu pai pagava só R$10 por conta da informática, porque o professor de informática que nos dava aula lá era terceirizado, né? Ele ia só para essa aula, ele não era professor da equipe pedagógica do colégio. Então, assim que eu me formei no magistério aos 17 anos, eu não pude dar aula, porque eu tinha 18 anos. Mas eu fiz os 18 anos e comecei a dar aula no Telecurso 2000. Olha, Telecurso 2000. Telecurso 2000, nem sou velha não, aos 18 anos, eu estava dando aula para jovens e adultos na paróquia de lá. Telecurso 2000, você não sabe. Mas às 6 horas da manhã na agricultura. Exatamente. Não tem mais. Ai, que bom, voltou, porque é bom, é uma estratégia boa. Eu aprendi, além do magistério, que aprendi a ser professora ali, né? Eu aprendi muito no curso de porque nós íamos em Paraguaçu, onde tem sede do SESI, para estar fazendo esse curso. Mas nós não éramos chamados de professores, nós éramos orientadoras. Onde o aluno assistia o vídeo, e eu também, se o aluno tivesse dúvida, eu estava ali presencialmente para esclarecer essa dúvida. Então, agradeço ao Mário Donizete de Aliado, que deu essa oportunidade, né? Quando eu casei, ele deu as flores da igreja, não sei pagar. Né? E é que assim, era gratuito esse serviço, né? Que nós fazíamos. Então, quando começou a pagar, foi quando eu me casei, então já não ia me dar cidade, eu estava com meu esposo, então eu não ia receber, mas ele me deu como presente vários presentes, né? Então eu falo que eu aprendi ali muita coisa, porque lidar com um adulto é muito mais complexo do que com a criança, né? Então eu vou e volto. Então a minha forma de estar na ingressa na educação como professora em Alfenas, hoje, né, eu estou concursada, graças a Deus, efetiva. Eu tenho 8 anos de efetivação, mas eu estou lecionando há 23 anos em Alfenas. Comecei em 2004. Com a Kelly, com a Glória Celeste, né, minhas mestras, tem muito orgulho de falar, que uma mulher branca como a Kelly, né, ela fazia meu nome na secretaria, portanto, quando tinha assim, salas de aula que não tinha professor, que era aquela sala de aula que ninguém queria, quem queria? Então eu falo que a minha formação foi ali, né? Nós tínhamos o PAV antigamente, né? Que a maioria das crianças não era diagnosticadas e nós montávamos aquela sala de aula de crianças com várias especificidades. Então, aquela área foi uma faculdade. Mas vivi muito menos contato. E mesmo assim, por processo seletivo, por provas. Então, não foi por cotas. Mas se tivesse cotas, eu queria escrever tudo meus. Amiga, vamos mudar um pouquinho a conversa. Você falou sobre assistir vídeo e ser orientadora daqueles estudantes naquele momento, né? Vamos falar da 7ª arte um pouquinho? Bora. Boa. Samuel L. Jackson. Naquele famoso filme Django Livre. Eu queria ouvir a tua posição enquanto mãe, enquanto militante, enquanto mulher preta e professora de Libras. Quero te ouvir, queremos ouvir. E por favor, aqui não tem graça. Então, amigo, você sabe assim, que apreciador de assistir filmes é o meu esposo, né? Que embora silencioso, quietinho, né? Eu me aculturo muito com ele. Ele adora filme, porque eu. Aí no dia seguinte eu assisto de novo. Eu gosto mais de desenho. Isso. Mas você lembra do filme? Lembro da casa. Quando vai pra Sim. Vamos lá por partes. Amigo, me fala uma. Tá. Você consegue trazer para a nossa realidade um momento, como é que chama aquele ator que chega, aquela vestimenta, um cavalo todo chique que ele é? Esse momento. Ele é tipo, amigo de Gama. Não, ele é o próprio Django. Meu pai foi considerado. Sim. Eu compartilhei direto esse trecho, muito famoso. O Django é onde tem o Leonardo DiCaprio e tem o negro da casa. Aí tá o Django com um amigo dele, que não é negro retido, quase um pardo. Que aí o Leonardo DiCaprio ficou vestido, então eu da casa arrumar a casa dele. E o Django, ele vai pra casa, aí o cara já o cara grande, vai ficar na casa dele. Aí ele assim, eles são clientes, não, tem uma música, não. Eu falei, o que se eu quiser, você é problema meu. O dono lá, o senhor de gente, ela mais um ano do cara, eu vou preto da casa. Perfeito. Então, dentro dessa releitura que nossa amiga Giovanni fez, o que a gente pode trazer para a qualidade de hoje? Que o preto da casa é em todos os lugares, né? Aí tem até aquelas pessoas que falam assim, mas os próprios negros são racistas. Nós precisamos ponderar, analisar, né, essa fala e tentar ver de vários ângulos, perspectivas, né? Mas nós temos sim, né, os próprios pretos que puxam nosso tapete por falta de conhecimento, por medo de estar dentro dessa luta, né, de estar dentro dessa militância, por não querer ser chamado de isento, né? A gente tem vários olhares a isso e tá aí, né? O Django Livre tá aí, o preto da casa tá aí, e nós
temos que catequizá-los? Sim. Podemos usar essa palavra? Sim. Porque nos transforma em projetos robóticos. Né? O preto da casa é consciente, talvez, mas inconsciente. Porque eu preciso me salvar, eu preciso me alimentar, eu preciso estar de pé. Se eu melhorar, se eu conseguir sair disso, vou lá puxar os meus. Mas, como ele está tão acostumado a estar ali mediante a hierarquia branca, ele acaba repetindo o mesmo. E isso é o poder da cultura. Ela na cabeça todo momento assim. Se ele não sentar como nós estamos sentados, como um dia eu sentei com a Glória Celeste, com Santiago com vocês, várias vezes, né, com vocês, a gente conversa muito, nós não nos aculturamos, nós não vamos conseguir entender, né, quando é que temos que salvar e resgatar os nossos. É a palavra que eu ia usar, resgate. A gente precisa realmente, de uma forma muito estratégica, resgatar os nossos. Né? Porque acaba que foi utilizado de uma forma estrategicamente esse afastamento. Né? E isso causa muito reflexo nos dentes da Casa Grande. Né? Que aí eles tentam a todo tempo reproduzir, né, tudo aquilo que passou aquele tempo, ou então que já estão, como você está falando, que já estão numa cultura que já não pertence a ele, né? Pertence a uma cultura, por exemplo, a cultura branca, que muitas vezes não tem um olhar para o negro que está ali um pouco mais para baixo, que tá, às vezes até do lado, que pode trazer junto, mas o medo também de perder aquele lugar, por acontecer o único, causa muito isso, né? É aquela repressão, eu preciso estar aqui, talvez se eu trouxer outro negro, ele vai tomar meu lugar, eu vou ficar sem. Aí, onde causa todo esse desastre que a gente tem, que já faz tempo que a gente crescia isso. Tudo isso culpa do capitalismo, né? Além da desumanização que nosso povo sofreu, o capitalismo tem grande influência sobre isso. Só que também tem uma estratégia neoliberal atômica, né? Que agora não é nem na Casa Grande mais. Agora são chaveirinhos. É o chaveirinho, só atualizou o tempo. Só mudou. Mas a função é a mesma. Então na equipe tal tem o Luan, na equipe tal tem a Fábio, na equipe tal tem o Santiago, na equipe tal tem o Giovanni. Então não tem espaço para nós trabalhar juntos e juntas. No filme do Malcolm X, no trecho que ele viralizou, que ele fala do livro da Casa Grande, o livro da Casa Grande já fala, ele vivia na casa, no porão, no sótão, comia bem, vestia bem. Comia só, quando chegava na casa, é mesmo, quando chegava na casa, quando chegava é mesmo, quando chegava com se chegava um escravizado no campo, assim, como vamos separar, vamos dividir esse poema, porque eu tenho melhor aqui, que seria melhor A visão dele, a vivência dele. E realmente para ele, tá bom, ele tinha onde comer, onde dormir, bem melhor que no campo. E aí o que tem hoje, né, o povo está acostumado, o livro da casa da realidade de hoje, tão perto de algum comércio, de alguma empresa, onde ele tem, onde ele tem, o livro está ali na porta, no pedido, falou, um que está no cartão, ele não vai fazer isso aqui, ele vai ficar assim, ó. Eu vi o mestre olhando ele, vai continuar olhando, ele está perto. Tem muitos que estão desse livro hoje, uma opção em São Paulo, lá, tem Fernando Rodrigues, se você não conhece, não procura. Não procura não ele, mas no outro lado também. Eles estão todos aqui para eles deram certo, esse livro da casa. Então, você consegue o Júnior, o José Manuel, esse você procura. José Manuel, o Júnior, esse você procura. E esses são o capitão da areia, que estão lutando pela liberdade. Então, nós temos que parar de achar que os nossos chegou ali para nos tirar. Porque a evolução se dá dessa forma. Eu fui oportunizada a estar ali, agora vai chegar outro para estar onde eu estive, para que eu evolua. Né? E também não tem problema repetir, para eu reavaliar, ressignificar. Né? Então nós precisamos ter isso interiorizado em nós e praticar. Tem um negócio da deixa dessa aqui, que ele cita o exemplo do leão. O leão, antes de atacar, ele avança 3 e recua 2. Ele vai usar a mesma força para atacar um elefante como uma formiga. Então esse recuar é estratégia. E é necessário, né, para a gente rever os planos, atitudes, caminhos, pessoas, ambientes, né, tem também que acaba com a nossa energia. Então, esse recuar é importante. E essa reflexão, por isso eu acho que o nosso podcast, o nosso podcast, ele tem esse potencial, sabe? De resgate da nossa força. Por mais que a gente tenha essa necessidade, mas em algum momento a gente peca, a gente não consegue, seja por N fatores, seja questões financeiras, harmonia familiar, a gente precisa... E vamos tentar também falar a verdade. Nós, de forma humana, nós somos humanos. Embora desumanizado há séculos, né? Nós somos humanos, temos direito de errar. Mas de rever os nossos erros é sentar. Né? Cometer os mesmos erros é bobeira. Né? Então vamos cometer erros diferentes. Né? Vamos trazer os nossos. Se eu vejo que aquilo não está capaz de estar comigo, tudo bem. Eu tenho uma forma estratégica de chegar nele e falar assim, ó, vamos nos separar melhor. Né? Porque estar, fazer, né, é vivenciar aquele momento de forma proveitosa. Né? A gente precisa se aculturar, se ajudar. Né? Aqui não vai mais. E é muito bonito, né, ver a Flávia falando com toda essa postura, toda essa segurança, isso traz um reflexo e uma força pra gente também, né? Como mulher preta, como militante, e ter uma segurança tão grande, isso só nos fortalece. E aí nisso eu também queria saber de você, né, de toda essa trajetória que você carrega, se nesse momento, né, a gente vê a tua felicidade, a tua alegria, mas ao mesmo tempo eu quero saber se você está completa, se você está se sentindo realizada de tudo, né, seja familiar, né, seja posição profissional, né? A gente quer saber, a gente trouxe você aqui para escutar a sua história. Então a gente quer, né, a gente quer saber dessa história nesse contexto também. Eu posso dizer que eu me sinto uma mulher feliz, realizada sim, porque enquanto mãe e professora, o que a gente quer? Ver os nossos filhos, né? E os nossos alunos também. Quando eu chego no supermercado, os meus filhos estão bem, graças a Deus. São pessoas do bem, porque eu costumo dar os recadinhos, pessoa de bens é material. Pessoa do bem é isso aqui, é o sentido, o ser. Né? Então os meus filhos são do bem, né? Trabalham, estudam. Nunca tive condição de pagar a escola particular dos meus filhos, mesmo são professora, porque aluguel, casa, né? Mas a minha menina, ela cursou a faculdade federal, eu em 3 faculdades federais, e ficou aqui em Alfenas, né? Mas já se formou, é uma sorvete também, Natan meu orgulho também, como menino, homem preto, né? Vocês estão eu tenho tatuagem, viu, gente? Mas depois espalha aqui, meu pai usava a regra comum, tatuagem de... Então, para não desrespeitar o meu pai, o pensamento dele, eu fiz aos 40 anos. Aí eu fiz o signo definido, seria Lavínia e Natan, são meus filhos, né? E fiz uma borboleta, eu sou apaixonada por borboleta. É uma foto, é uma né? Então,
realizada. Eu sou uma mulher realizada, né? Mas hoje, aos 45 anos, eu resolvi fazer essa pergunta que você me fez a mim. Será que eu estou feliz? O que eu fiz pra mim e por mim? Né? Acho que você respondeu. E você, está feliz? Está feliz? Então, e ressignificando tudo da minha vida, da minha trajetória, da minha longa história, né? Eu percebo que às vezes eu não estou feliz. E tá tudo bem. Que eu preciso de ajuda, que eu tenho direito de enlouquecer, eu tenho direito de estar emocionalmente abalada. Só que, por ser mulher preta, às vezes a gente não se dá direito de ir ao psicólogo. Não, mulher preta é forte, né? Homem preto é forte. Gente, ir ao psicólogo não é remediar, né? Prevenir, né? Então, me dá o direito de fazer terapias, de conversar com amigos de diversas religiões, para desabafar, para ter entendimento, conhecimento. E dentro da minha felicidade, das minhas realizações, essa graduação, a segunda graduação que eu estou fazendo, que é Ciência da Religião, porque vindo de família católica, que de acordo com a sociedade, as nossas religiões de matriz africana reveladas, não tem conhecimento. Então, para não desagradar os meus pais, igual a tatuagem. Eu era católica, né? Praticante ali. Mas hoje estou assim, eu estava vendo que parte da minha tristeza foi de estar ali. Eu não estava feliz na igreja. Eu não estava feliz na igreja metodista. E eu quero conhecer as minhas raízes de onde eu vim, né? Então, eu estou me preparando para isso. Nossa, a amiga vai fazer um próximo podcast. Eu estou me preparando para isso. E é questão de coragem, conhecimento. E até desnaturalizar. Desnaturalizar. Isso, porque além da sociedade, né, de enraizar aquela cultura que eles querem, cultura grande, europeia, né? Os nossos pais não tiveram essa abertura que nós temos. Sim, não vamos Eles abraçaram, eles estavam de novo. Jogaram no mar, comiam de tubarão. Né? Então, eu estou nessa procura, nessa busca, e eu estou vendo que a minha felicidade está por esse caminho. Né? No estudar Ciência da Religião, passei no concurso do Estado, preta, mais uma preta, 45 anos, quase na terceira idade. Mas sou concursada, vou ter que vir. Então, olha só, é isso. Eu estou em busca da minha felicidade, o que é bom para mim. Eu era uma mulher, uma mãe, uma professora, uma serviçal, que não sabia falar não. Eu não penso. Quando eu penso assim, Né? você tem carência de vida. E talvez por isso a gente estava amadurecendo por minha mãe e os meus desejos, né? Que realmente é a minha felicidade. Então hoje eu sei falar não, né? Sábado passado eu estava no show. Ai, meninos, sou Bismarck do Paulinho. Ah, que delícia. 5 horas em pé. Para uma mãe preta, obesa, eu estava de All-Star, da perna do pé, All-Star, sabe? Ajudando, foi 5 horas de show maravilhoso, com intérprete de Libras. Imagina, eu era sapatão, meu. Banheiro também tinha, que não dá pra ter a fila, né? Mas que alegria, aos 45 anos, eu me oportunizar de estar onde quiser. Eu ia e vir, né? E também falar, não quero ir, vou. Porque eles falaram, se minha mãe contasse, eu quero ir essa mulher. Vou, né? Porque a minha mãe falava, se você deixar na mesa de bar, mesmo que você não beba, faz cara de feliz, conversa, você concorda. Mas dizer sim, se você quer, dizer não, se você não quer. Né? Então é isso, a minha felicidade, eu estou em você. Né? Mas eu não estou plena. Sou plena, mas não estou plena. Mas estou realizando. A felicidade, ela é um conceito filosófico, né? Existem momentos, sim. Né? Tem uns atos, igual esse momento, a gente fala, opa, dá caminho. Né? Mas tem uns momentos que não é preciso a gente ponderar e sempre, a nossa amiga falou, você retroceder, opa, você retroceder é importante, não, nesse momento não quero. Mas amanhã eu não sei mais, hoje eu quero. Isso, a gente também é livre dentro de escolhas e também de pensamentos. A gente pode pensar nesse momento algo que seja bom para esse momento, mas que no futuro a gente possa pensar nisso. Deixa eu acontecer nesse momento, tem gente que eu fiz. Vamos. Então, pessoal, vamos para as considerações finais, se deixar dar um podcast Vai embora. que ó, pede pra Flávia Tatiana Sanatia parar de falar. Gente, agora, porque é bom, mas é o fim, né? Mas é o fim em todos os momentos também. A gente vai chegar no fim desse episódio, que a história não contem, que é essa grandiosidade, que é a Flávia Tobias. A gente estamos muito contente e feliz, né? Esse podcast também agradece, acredito que todos os ouvintes também que estão nesse momento nos vendo e nos ouvindo também irão agradecer, né? A Flávia trouxe várias reflexões dentro dessa história, que é uma história muito linda. Então a gente vai ficando por aqui, queria muito que você falasse algo para os ouvintes, né? E algo que motivasse também, o que você sentiu no coração. Pessoal, assim, foi um imenso prazer estar aqui. Eu acompanho os meninos há algum tempinho e eu fiquei muito feliz, né, desse resultado do podcast deles, que me deixou assim em êxtase, né? O primeiro podcast ali, falei assim, gente, que gracinha, né? Meus amigos, meus irmãos ali militando, isso é militância, isso é cultura. Então convido a vocês sempre estarem seguindo, assistindo, prestigiando, né? A oportunidade que eles dão para vocês comentar, fazer questionamentos, né? Então eu só tenho a agradecer mesmo, obrigada, amigos, irmãos, né? Nós compartilhamos muito pensamentos diversos, diferentes e iguais também, né? Então, é só gratidão mesmo. Eu quero que vocês evoluam cada vez mais e se eu puder compartilhar, ajudar, colaborar, eu estarei sempre aqui. Contem comigo. Esse foi mais um episódio de Vamos em Minas! Muito bem. Like us, they not like us, they not like us, they not like us.